Olá, meu povo, Deus abençoe a sua vida, obrigado pela tua presença. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Só que antes eu quero fazer aquele pedido que eu sempre faço. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, também compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, compartilhe com seus contatos. É muito importante para nós, porque o nosso objetivo é semear a palavra de Deus. Também dê uma passadinha no meu site, www.miltonsemeando.com. Lá você vai encontrar alguns vídeos destes que eu coloco aqui no YouTube, e você vai encontrar também esboços de pregação, vai encontrar estudos bíblicos e algumas outras curiosidades que, se você der uma pesquisada lá, pode haver algo que te interesse. Isso você pode ficar à vontade, você pode usar, pode baixar no teu computador, pode usar aonde você estiver fazendo algum trabalho, seja de escola dominical. Se você também prega a palavra e gostaria de um exemplo, não vou dizer que você vai usar o esboço como ele está ali, mas um exemplo. Muito bem, obrigado por ter me aguardado. Nós agora vamos para mais uma mensagem da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra vai trazer algo novo no seu coração. Abra comigo no livro de Salmo, capítulo 38. Se você tiver munido aí da sua Bíblia, livro de Salmo, capítulo 38, nós vamos ver do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas costas. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, as minhas forças me faltam. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Amém? Querido, você vê aqui um relato do rei Davi falando sobre a dor e o arrependimento do pecador. E é uma realidade. Quando o homem compreende que realmente ele precisa mudar, ele faz uma autoavaliação e ele descobre que tudo aquilo que ele fez até aquele momento só tem trazido dor para ele. Então essa pessoa, muitas vezes, ela precisa fazer uma avaliação. Às vezes essa dor, ela vem apenas porque a pessoa viu alguns acontecimentos à sua volta e aquilo de alguma forma lhe trouxeram esta dor. E às vezes essa dor vem no próprio corpo da pessoa por causa de um mal, por causa de alguma coisa. Então eu quero trazer essa mensagem para nós hoje com o seguinte título: será que um dia eu encontrarei a Deus? Será que um dia eu encontrarei a Deus? É uma pergunta para você que está do outro lado, que talvez ainda não tenha se dobrado diante do Senhor. Faça essa pergunta para você mesmo. Será que um dia você encontrará Deus? E aí nós vamos estar, na sequência desta mensagem, você vai entender algumas coisas que eu quero transmitir. E eu quero começar contando uma história para você. Essa história eu recebi isso há muito tempo atrás, e foi uma história que me trouxe uma comoção muito grande por causa do acontecimento dela. Eu não sei se essa história é verídica, não sei se ela foi apenas uma história que alguém criou,
Mas vamos dizer que essa história seja verídica, e eu creio que se não aconteceram histórias exatamente iguais a que eu vou te contar agora, mas aconteceram muitas histórias semelhantes que podem despertar em você realmente essa pergunta: será que um dia eu vou encontrar a Deus? Essa história conta essa história que uma faculdade, um colégio, vamos dizer assim, um colégio de nível de segundo grau, antigo segundo grau, tinha um professor que ele dava aula justamente de teologia. Era uma das matérias que havia naquele curso. Esse professor dava aula de teologia. Naturalmente devia ser um homem muito conhecedor da palavra de Deus. E sabe que todo professor, ele sempre encontra um aluno ali que vai ser a pedrinha no sapato dele, né? E quando ele foi dar aula para uma turma de último ano, ele encontrou esse rapaz. Uma dessas pedrinhas no sapato estava exatamente naquela sala de aula. E aquela pessoa passou durante muito tempo, durante aquele semestre praticamente, questionando o professor em tudo aquilo que o professor trazia referente à aula, à matéria, que era teologia, que é o estudo de Deus. Aquele moço retrucava, aquele moço contrariava tudo aquilo. Ele, nada do que se falava de Deus para ele aceitava. E aquele professor percebeu que aquele moço seria uma pedra no sapato dele, mas ele já estava acostumado. Ele tocou o seu semestre ali, sabendo que ele ia ter que conviver com aquilo. Quando ele estava já próximo do final do semestre, ele estava numa roda de outros alunos ali conversando, aqueles que têm um interesse maior pela palavra de Deus e que creem num Deus criador, estavam conversando, batendo papo. Nisso aquele aluno que foi a pedrinha no sapato, estava sendo a pedrinha no sapato para ele durante aquele semestre, encostou ali. Só que dessa vez ele não criou nenhum tipo de conversa, ele ficou ouvindo o que o professor falava. E aí o professor estava explicando para aqueles outros alunos, falando sobre o amor de Cristo, falando sobre o Deus Criador, falando sobre tudo aquilo que nós aprendemos através da Bíblia. E aquele moço ficou ali escutando. Ele, nesse dia, ele não entrou com nenhum tipo de conversa ali para tentar desagradar o professor. Quando terminou aquele bate-papo com aqueles alunos, esse moço olhou para aquele professor bem sério e falou assim para ele: professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor me responda sinceramente. O senhor acredita mesmo em tudo isso que o senhor fala? O senhor fala de Deus, o senhor fala que Deus, que nós haveremos de encontrar a Deus de uma certa forma. O senhor acredita mesmo em tudo isso que o senhor está ensinando para a gente? E o professor respondeu sem sombra de dúvidas: eu acredito. Muito bem, mais uma pergunta, pode fazer. O senhor acha que um dia eu também vou encontrar Deus? Aí ele olhou para aquele jovem e falou: olha, impossível, você não vai encontrar ele. Aí o menino deu uma risadinha e saiu andando. Quando ele saiu andando, ele andou alguns passos assim, o professor falou: ei, psiu. Quando o garoto parou e olhou para trás, ele falou assim: mas ele vai te encontrar. Ele respondeu aquilo. Aí o rapaz caiu na gargalhada. Praticamente era o final do semestre, aquele moço estava se formando. E aí passou-se alguns meses, aquela turma havia se formado, ele já não viu mais nenhum daqueles alunos que estudaram com ele, inclusive aquele que o perturbou durante todo o semestre, incrédulo, assim, se dizendo ateu. Talvez fosse isso que ele usava como argumento. Passaram-se alguns meses, a história não me diz quantos meses, 1 ano talvez, 2 anos. Um dia esse professor estava na sua sala de aula, na sua sala, na escola, uma sala que ele usava lá para poder fazer alguns estudos. O telefone tocou. Quando o telefone tocou, ele atendeu, ele ouviu aquela voz do outro lado: professor, aqui é fulano de tal. Aí o professor lembrou daquele rapaz que havia estudado com ele alguns anos antes. Pois não, meu jovem, como é que você está? Tudo bem? Ô professor, estou bem, na medida do possível. Eu precisava conversar com o senhor tem um tempinho para mim? Ele falou: tenho. Você vem aqui na escola, quer marcar um outro lugar? Não, eu vou aparecer, uma hora dessa eu vou ir na escola, eu sou
mais ou menos o horário que o senhor pode me atender? Ah, vem em tal horário. Tá bom, eu vou aparecer aí. E o professor desligou o telefone. Pensou, o que será que esse moço quer comigo? Ele teve durante 6 meses aí comigo, só me torrando a paciência. Será que aconteceu? Aí esse moço veio, num dia lá na escola, o professor o atendeu, ele sentou ali na frente, numa cadeira de frente para o professor fez algumas perguntas para ele, como é que está a vida, como é que está tudo bem e tal. Tô indo. Mas do que se trata o seu assunto? O que você queria realmente conversar comigo? Aí o menino olhou para o professor nos olhos e falou assim, só lembra aquela última vez que o senhor estava conversando com alguns alunos, falando sobre Deus, e eu encostei ali do lado e fiquei ouvindo, e quando terminou eu perguntei para o senhor se o senhor acreditava mesmo em tudo aquilo que o senhor estava ensinando. O senhor me respondeu que sim. E como o senhor falou que um dia todos nós haveríamos de encontrar a Deus, eu perguntei para o senhor, e o senhor acha que um dia eu vou encontrar Deus? O senhor me respondeu que seria impossível eu encontrar a Deus. Eu dei uma gargalhada, dei uma risada, saí. Quando eu andei alguns metros, o senhor me chamou a atenção, eu olhei de volta e o senhor respondeu para mim, mas ele vai te encontrar. E é sobre isso que eu queria falar com o senhor. Aí o professor ficou curioso, falou, eu preciso saber o que aconteceu. Aí o menino falou, ele falou que estava trabalhando, estava muito bem. E quando foi um dia ele sentiu umas dorzinhas diferentes, na empresa onde ele trabalhava tinha o seguro-saúde, né? Então ele marcou uma consulta com o médico. Ele foi lá fazer a consulta, o médico examinou, mandou fazer alguns exames. Quando esses exames chegou, o moço pegou os exames e levou lá no médico, que é o praxe normal, né? Quando chegou lá no médico, o médico apresentou os exames, ele apresentou os exames para o médico viu os exames, ficou preocupado, fez aquele semblante de preocupação, o moço pediu, olha, me conta o que está acontecendo. Aí o médico falou que, olha, infelizmente, os seus exames identificaram que você está com câncer. Você está com câncer no tal órgão e ele já está bem avançado. Aí o menino tomou um choque quando ele escutou aquilo. Como assim, doutor? Eu sou um cara tão novo, nunca senti nada. Mas infelizmente é o que está acusando aqui. Se você quiser, nós vamos repetir o exame para tirar todas as dúvidas. Mas infelizmente, este exame que está aqui, esse exame não costuma errar. Estou sendo bem sincero com você. Então eu gostaria que você começasse a fazer um tratamento, nós vamos fazer uma bateria de outros exames, e aí vamos ver se realmente tudo isso se comprova, e aí eu quero que você faça aí uma série de tratamentos aí para a gente tentar amenizar essa situação. Aí o rapaz fez todos aqueles exames lá, inicialmente ele ficou um pouco apreensivo, e quando ele voltou no médico, o médico confirmou, realmente, é o que eu tinha falado antes, é aquilo mesmo. Aí o mundo daquele moço caiu naquele momento, quando ele teve a confirmação de que realmente ele estava com câncer. Um jovem ainda, com a vida toda pela frente, de repente ele descobriu que estava com uma doença incurável, mas que ia se tentar fazer o possível para que ele pudesse prolongar os seus dias. Naquele dia, ele contando para o professor, ele disse assim, professor, quando eu tive a comprovação daquilo que estava acontecendo comigo, eu saí dali sem chão. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Eu ainda tão novo como sou, de repente recebe uma notícia que eu tinha poucos meses de vida. Aquilo acabou comigo. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz aquilo que eu tinha feito a pergunta para o Senhor. Será que um dia eu vou encontrar Deus? E eu naquele momento eu saí à procura de Deus. Eu fui em todos os lugares possíveis aonde eu poderia encontrá-lo. Eu fui nas igrejas, eu fui aonde tinha um movimento que se falava em Deus, eu fui ali. Eu quero, com um pouco de exagero, dizer que eu fui bater nas portas do Palácio Celestial. Bati com toda a força da minha mão, o quanto eu pude bater. E ele realmente não me atendeu. O Senhor havia falado que eu não encontraria Deus e realmente eu não encontrei. Naquele dia, depois de todas as tentativas, eu voltei para casa e eu estava muito abatido com aquilo.
E quando eu cheguei, que eu entrei na sala da minha casa, estava o meu pai sentado na sala, com o jornal aberto, lendo. E eu pensei, como é que eu vou fazer para contar isso que está acontecendo comigo, para a minha família? Então eu pensei, vou começar pelo meu pai. Mas como chegar no meu pai para conversar se eu não conversava com ele? Eu e meu pai, nós éramos dois estranhos dentro de casa. O meu pai entrava e saía, eu entrava e saía, nós não nos cumprimentávamos. Eu era muito rebelde. Por mais que meu pai tentasse fazer as coisas por mim, eu não dava muita audiência para ele. Mas naquele dia eu precisei parar. E eu parei de frente do meu pai e falei assim, pai, preciso falar com o Senhor. E o meu pai, frio como sempre, já sabendo do jeito que eu agia, com o jornal na frente, sem tirar os olhos do jornal, falou, pode falar, filho. Ele não me olhou e eu também não quis falar nada para ele com ele lendo o jornal. Eu repeti novamente, pai, eu quero falar com o Senhor. E ele mais uma vez repetiu da mesma forma, filho, fala, eu estou te ouvindo. Mas ele não tirava os olhos daquele jornal. Aí eu usei a seguinte frase, pai, eu quero que o senhor saiba que eu te amo. Naquele momento o jornal que estava na mão do pai caiu. O pai soltou aquele jornal, olhou para o filho de uma forma diferente, impressionado, porque ele talvez nunca ouviu aquilo do filho dele. Falou, filho, o que aconteceu? Ele falou, pai, eu preciso lhe contar uma coisa. E aí ele sentou diante do pai e começou a narrar o que estava acontecendo com ele. Naquele momento o pai se emocionou muito, começou a chorar, abraçou com o filho. A sua mãe, que também estava em casa, quando viu aquele burburinho na sala, ela veio na direção da sala e quando ela viu aquela cena que ela não estava acostumada a ver, ela se emocionou e perguntou, o que está acontecendo aqui? Aí olhou para o pai, para o filho, o pai com os olhos cheios d'água. Aí o filho falou, mãe, senta aqui, eu preciso falar uma coisa para a senhora. E naquele momento, ele começou a narrar para a mãe, e a mãe também começou a chorar, abraçada com o pai, e ele abraçado com os dois. Nisso entra o seu irmão mais novo, que estava no quarto, não estava entendendo o que estava acontecendo, quando viu aquele movimento, entrou também naquela sala, viu o irmão mais velho, a mãe e o pai naquele momento de comoção, falou, o que está acontecendo aqui? Aí o irmão falou, vem cá, meu irmão, senta aqui do meu lado. Se abraçou com aquele garoto e começou a dizer para ele que o amava, que ele era muito importante para ele, que mesmo que ele não demonstrasse isso, mas ele sentia aquilo no coração, e também contou para o irmão o que estava acontecendo. O irmão começou a chorar, e foi aquele momento de quebrantamento terrível, aquela coisa assim fantástica, terrível não é a palavra certa, aquela coisa celestial, vamos dizer assim. E aí ele contou para o seu professor e falou assim, professor, um dia o senhor disse que eu não encontraria Deus, mas que ele me encontraria. E naquele momento eu senti que era ele naquele lugar. Era Deus naquele lugar me fazendo abrir o coração para minha família. Era Deus naquele lugar mostrando para mim que eu era amado. Porque quando eu contei para os meus pais o que estava acontecendo, tudo aquilo que parecia que não existia entre nós, fluiu, começou a desabrochar naquele momento, que era um amor fraternal, um amor dos meus pais por mim, eu pelo meu irmão. E aquilo foi um momento assim que eu senti que Deus estava ali naquele lugar. O professor ouviu aquela história, também se comoveu, falou para ele, filho, eu tenho uma turma que ela é igual a que você estudou, e ela tem pessoas que têm os mesmos questionamentos que você tinha na época. Eu quero te fazer um pedido. Tem como você trazer esse testemunho numa das minhas aulas? Eu vou buscar você na sua casa, não tem problema. Eu vou buscar você, eu trago você aqui. Você vai assistir a aula com a gente e você vai dar esse testemunho. Você não precisa se prolongar muito, para que outros jovens como você, que talvez vivam da maneira como você vivia, possam ouvir esse testemunho e quem sabe essas pessoas terem um encontro com Deus. E aquele jovem se comprometeu com aquilo. Quando chegou o dia, aquele professor ligou na sua casa para
fui falar com ele. Quando ele ligou, quem atendeu foi a mãe. Aí ele falou, olha, eu queria falar com fulano de tal, eu tenho um encontro com ele. Ele foi meu aluno aqui na escola tal, e eu fiquei de buscá-lo amanhã para que a gente pudesse vir aqui na escola. Ele vai dar um testemunho no meio dos nossos jovens aqui, que nem ele era antigamente, sobre como ele era, o procedimento dele, e sobre tudo que está acontecendo com ele hoje, a forma como ele teve um encontro com Deus. Aí a mãe respondeu, professor, olha, infelizmente não vai ser possível. Mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Aquele encontro que ele teve com Deus aqui em casa, agora ele foi para um encontro definitivo. Ele foi morar com o Senhor. Aquele jovem havia morrido. O que eu quero dizer com esta mensagem, querida? Que nós não podemos deixar as coisas na nossa vida para os últimos momentos. Nós não podemos esperar, sabe? Eu vou esperar quando eu ficar velho para eu ter um encontro com Deus, para eu buscar por Ele. A Bíblia fala para a gente lá no livro de Jeremias, capítulo 33, verso 3, se não me engano: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscasse de todo... Não, perdão, esse é 29, 13. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 33, 3 diz: buscai a mim e eu vos... Eu vou até dar uma olhada aqui para mim não falar bobagem. Deixa eu abrir aqui Jeremias 33, 3, porque agora eu acabei me esquecendo do verso exatamente como é que ele é. Ele diz assim: buscai a mim. 33 diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o 29, 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Queridos, nós não podemos deixar para buscar o Senhor no momento que nós estivermos passando por dificuldade. Nós não podemos deixar para buscar o Senhor no momento em que nós estivermos já, sabe, no leito de morte. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, principalmente isso. Porque vai chegar um tempo que muita gente vai correr para as igrejas e as igrejas já não estarão mais abertas. Nós já tivemos um grande exemplo agora nesse tempo, por causa da pandemia, as igrejas todas fechadas. Pensa numa pessoa passando por um momento de aflição, precisando de um lugar onde se aconselhar, e essa pessoa não encontrando uma igreja aberta. Vai chegar um dia que muita gente correrão para as igrejas, e talvez elas até estejam abertas, mas o Senhor já buscou aqueles que Ele havia reservado. E aí vão sobrar apenas aqueles que não compreenderam a palavra de Deus e acabaram ficando. Então, queridos, que nós possamos realmente compreender o que Deus quer de nós. Como diz o título dessa mensagem: será que um dia eu vou encontrar-me com Deus? Será que um dia eu encontrarei a Deus? Não fique esperando com essa frase, será, ou seja, pode ser, quem sabe, talvez. Não, busque enquanto se pode achá-lo. Hoje, querido, se você sair da sua casa, hoje posso citar o dia, talvez o dia que você vai assistir esse vídeo não seja um dia como o dia de hoje, quinta-feira, mas se você buscar numa quinta, numa quarta, num domingo, num sábado, você vai encontrar uma igreja aberta, você vai encontrar um pregador ali falando do amor de Cristo. Entre, ouça o que ele tem a te dizer, busque-o enquanto se pode achar. Não espere pela enfermidade, não espere pelo tempo das trevas para que você possa saber que Deus existe. Essa história que eu contei, ela pode ser verídica, eu não sei. Eu recebi isso há uns anos atrás, guardei no meu coração essa história e hoje eu estou usando ela nessa mensagem. Mas não espere como aquele jovem que passou a sua vida, ele era novo ainda, a história conta que ele era um jovem e ele perdeu a sua vida. Quem sabe se talvez ele tivesse buscado a Deus antes, Deus não o haveria curado. E mesmo que não o tivesse curado, ele tivesse conhecido a Deus, seria talvez tudo diferente. Claro que a gente vê que na forma como essa história chegou ao meu conhecimento, esse moço não buscou, não conheceu, não encontrou a Deus, mas Deus o encontrou.
mas a gente não precisa esperar para que isso aconteça. Nós podemos encontrá-lo agora, hoje, nesse momento, agora, nesse momento. Eu vou fazer uma oração, querido. E eu quero que você aí do outro lado, se você ainda não teve um encontro com o Senhor, se você ainda não encontrou o Deus Criador, eu vou orar nesse momento e você faça essa oração comigo. Tente entender que se você buscá-lo por Ele, se você buscá-lo nesse momento, buscá-lo por Ele é bom, hein? Se você buscá-lo nesse momento, você pode encontrá-lo. Não espere o momento da aflição para fazer isso. Eu quero orar nesse momento, depois nós vamos estar encerrando esta ministração, mas eu quero que você pense que você precisa encontrar com o Senhor. Não deixe esta palavra de dúvida. Será que um dia isso vai acontecer? Como eu falei, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Esse é o nosso papel. O nosso Deus, Ele está aí à disposição para quem quiser. O problema é que as pessoas não buscam, as pessoas não querem, as pessoas preferem viver distante do Senhor. Então eu vou convidar você nesse momento a buscar o Senhor comigo. Nós vamos buscá-lo através da oração. E se você é alguém que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, faça esta oração comigo. Busque no dia de hoje, ou quando você ouvir esta palavra, busque por um culto aonde você possa ouvir a palavra de Deus e aonde você possa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Apesar que isso não é necessário que você vá numa igreja, você pode fazer isso até no culto do seu lar, mas você precisa de uma igreja para que você possa continuar ali na busca pelo Senhor, na comunhão, onde você encontre a ajuda das pessoas para que você possa passar por esta fase. Então tudo isso é muito importante. Feche seus olhos, nós vamos estar orando nesse momento e depois eu quero fazer as minhas considerações finais. Pai querido, em nome de Jesus, esta foi a Tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para este momento. Eu oro, Senhor, e peço pela vida daqueles que estão do outro lado desta tela, aqueles, Senhor, que um dia já levantaram as suas mãos dentro de uma igreja, aceitaram ao Senhor como Senhor e Salvador, que o Senhor possa continuar guardando e abençoando a vida de cada um deles. E aqueles, Pai querido, que talvez estejam assistindo agora, mas que ainda não se dobraram diante de Ti, que o Teu Santo Espírito possa neste momento estar convencendo a cada um, para que se dobrem diante da Tua majestade, diante do Teu poder, para que confessem ao Senhor como Salvador, para que confessem Jesus como Senhor da sua vida e que eles possam continuar caminhando nesta terra, mas sendo guarnecidos por Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a cada um que está assistindo este vídeo agora. Abençoa, Senhor, a cada família. Guarda, Senhor, a vida dos meus irmãos que estão aí do outro lado. Manifesta o Teu poder no nosso meio. Derrama sobre cada um aqui, Senhor, a Tua santa presença. Que a Tua graça e o Teu poder possa alcançar a cada coração. Que tudo nas nossas vidas, Senhor, seja para a glória do Teu nome. Te peço neste momento, Senhor, te agradeço, Senhor, e te louvo em nome de Jesus. Obrigado, Papai. Obrigado, Senhor, pelas vidas que estão assistindo este vídeo agora e que com certeza esta palavra possa trazer no coração deles algo novo. Que tudo seja para a glória da Tua majestade, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua presença, querido. Faça aquilo que eu falei. Procure uma igreja, vá lá, conheça a palavra, conheça os irmãos. Se você sentir no teu coração, eu creio que se você for decidido, com certeza Deus há de tocar no teu coração. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Leve Jesus para morar na tua casa. Leve Jesus para a tua família. Leve Jesus para o teu trabalho. Leve Jesus para os seus filhos. Não permita que o inimigo venha tomar conta, adotar a tua família. Que Deus possa manifestar o poder dele em você. Que tudo seja para a glória do nome santo do Senhor. Queridos, eu quero mais uma vez te pedir, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, vá lá no nosso site, dê uma passeada, uma navegada por lá,
Fique à vontade com aquilo que você quiser copiar. Faça uso à vontade, que o que tem ali é para semear a palavra de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.